Bom dia, amores da turma 121. Então, iniciamos mais uma semana de estudos e de aprendizagens. Hoje é dia 15 de junho de 2020, dia da semana, segunda-feira. Então, essa semana nós teremos muitas coisas especiais, né? Vamos trabalhar nas nossas apostilas, vamos trabalhar no nosso caderno, vamos continuar aprendendo a letra cursiva, exercitando os cálculos matemáticos de adição com transporte, produzindo frases, né? Pensando nos tipos de frases que nós podemos criar. Vamos aprender também a classificação silábica quanto ao número de sílabas, entre tantas outras coisas. Mais para o fim da semana, a gente também vai ver um pouquinho sobre as festas juninas, as festas de São João, certo? Mas isso então é para uma próxima aula. Hoje, então, nós iniciaremos as nossas atividades no caderno, tá? Em matemática. Vamos então exercitar os cálculos de adição com transporte, que são aqueles cálculos que a prof já ensinou, nós já trabalhamos, né? Que quando na casinha lá da unidade o número passar de unidade, ele passar a ser dezena em unidade, o que for dezena vai para a casinha da dezena e o que é unidade permanece na casinha da unidade. Aí quando a gente for somar lá a casinha da dezena, a gente não pode esquecer desse númerozinho que veio, né, transportado da casa da unidade, certo? Então façam com calma as continhas. Depois das continhas, nós temos um exercício sobre ordem crescente e ordem decrescente. O que será que é isso, prof? Ordem crescente é aquela ordem que cresce. Vamos pensar numa escadinha, né? Se a gente está subindo a escadinha, a gente está cada vez mais alto, né? A gente está crescendo. Essa é a ordem crescente. É do menor número para o maior número. Então, a ordem crescente vai ser 1, 2, 3, 4, 5, do menor para o maior. A ordem decrescente é o contrário. É quando eu vou descer a escadinha. Quando eu tô lá no alto, eu vou descendo. Então, vai ser do maior número para o menor número. Então, a prof colocou lá alguns números, certo? E vocês vão ter que organizar aqueles números que aparecem ali. Primeiro, numa ordem crescente, aí a prof botou OC, e depois numa ordem decrescente, OD. Combinado? Vamos tentar, se não entenderem ou não conseguirem fazer, depois na nossa aula virtual a prof tira as dúvidas e explica mais uma vez, certo? Aí depois, gente, nós vamos para a nossa apostila de humanidades. Vão ter lá 4 páginas, da 21 até a 24, onde a gente vai ver o que é lealdade, né? Aí vai ter uma historinha lá em quadrinhos para vocês lerem, que os meninos estão conversando, né? Mas o que tem a ver lealdade? Ah, lealdade é ser leal, né? É ter respeito por alguém, é ser fiel, dedicado, é ser sincero. E aí, pra gente viver bem numa sociedade e pra gente desenvolver bem o nosso trabalho, ou então a nossa postura na escola, a gente precisa de algumas orientações, algumas regrinhas, né? Pra gente conviver bem. Então eles vão conversar ali sobre isso, sobre o comportamento, sobre a importância da gente ter uma boa convivência. E aí na 22, vocês vão pensar, vão refletir sobre isso e vão escrever algumas regras que vocês acham importantes para que a gente conviva bem. O que é conviver bem, né? Que a gente fique em harmonia, que a gente possa se entender, né? Sem ninguém ficar triste, todo mundo respeitando o espaço do outro. Lá no início do ano, né, se vocês lembrarem, nós fizemos os nossos cartazes das regrinhas de boa convivência, certo? Então agora vocês vão pensar, o que a gente precisa, né, para poder conviver bem com o outro, né, com a pessoa que está perto de mim, o que é importante aí para vocês viverem em harmonia na casa de vocês, o que é importante para a gente viver em harmonia na nossa escola. Então pense um pouquinho e aí vocês vão escrever ali naquelas linhazinhas que tem lá na 22. Depois na 23, a gente continua falando sobre lealdade. Vão ter alguns balõezinhos ali para vocês pintarem. E aí tem mais um exercício que vocês vão desenhar uma pessoa que para vocês demonstra muita lealdade, tá? Pensem em alguém aí bem especial. Façam o desenho dessa pessoa e aí vocês vão ter que explicar por que essa pessoa é um exemplo de lealdade para vocês. Por que essa pessoa, né, ela é fiel, é dedicada e é sincera com vocês. Então pensem bem nessa pessoa especial.
Depois na 24, vocês podem utilizar desenhos, figuras, palavras, tá? Para representar comportamentos legais que a gente deseja, né? E comportamentos, ruins, que não é legal a gente ter com os outros. Então, pode ser desenhos, pode ser figuras, pode ser palavrinhas, coisas boas pra gente viver em grupo e coisas ruins pra gente viver em grupo, certo? Depois a gente volta pro caderno para construir frases. A prof pegou palavrinhas lá da apostila, então, para vocês construírem primeiro 2 frases afirmativas e depois 2 frases negativas. Lembrando, as frases afirmativas e as frases negativas, a gente conclui elas, a gente termina elas com um ponto final. As frases afirmativas vão estar afirmando, vão estar declarando alguma coisa de forma afirmativa. As frases negativas, elas vão estar declarando algo de forma negativa. Então, geralmente a gente vai usar o não ou nunca, tá? Então, assim, por exemplo, uma frase afirmativa com respeito. O respeito é muito importante para vivermos em harmonia. Ponto final, tá? Eu tô declarando alguma coisa, afirmando alguma coisa. Depois uma frase negativa com mentira. A mentira não faz bem às pessoas, né? Ou a mentira não faz bem aos relacionamentos. Aí eu usei a palavrinha não, eu estou declarando algo negativamente. Pontinho lá no final. Então pensem bem, né? Leiam as frases com atenção, ali as palavrinhas e construam as frases de vocês com atenção e depois então leiam, porque é sempre importante a gente escrever e depois ler para ver se não faltou nenhuma letrinha, para ver se a frase tá completinha, tá? Frases completas. Certo, amores? Então, essa é a nossa aula de hoje. Façam com calma. A gente está trabalhando nessa aula de hoje matemática, a gente está trabalhando humanidades e a gente está trabalhando português. Tá bom? Amanhã, então, na nossa aula de terça-feira, a gente dá continuidade às letrinhas cursivas, certo? Então, um beijão para vocês e até daqui a pouco na nossa aula virtual.